Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero usar como título, Passemos para o outro lado. Vamos dizer todos juntos? Passemos para o outro lado. Eu quero usar o texto
Um texto muito especial, uma narrativa do Evangelho de Marcos. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. O texto sagrado diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Tem uma outra versão bíblica que diz: passemos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento, diga comigo, repreendeu. E disse, ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança, completa calmaria. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, graças a Deus. O nosso primeiro ponto, amados, é: passemos para o outro lado. Esse é o nosso primeiro ponto para eu conversar com você, para eu pensar com você sobre esta narrativa, sobre esse episódio que acabamos de ler. O versículo 35 relata que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo: vamos para o outro lado, passemos para o outro lado. Queridos, Deus é um Deus de movimento. Deus não é um Deus estagnado, parado. Nós temos uma tendência de acomodação, não é? Existe um contingente imenso de pessoas no Brasil e fora do Brasil dizendo o seguinte: não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de ficar o dia inteiro de pantufa em casa, não é? Nós temos essa tendência de acomodação, mas Deus é um Deus de movimento, e Deus está dizendo para mim e para você: passemos para o outro lado. Existe algo muito importante aqui. Passar para o outro lado, podemos fazer uma aplicação. Refere-se a um novo tempo, novas experiências, a um outro nível. Refere-se a uma missão que Ele está entregando em nossas mãos. Quando Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado, Ele estava do lado de cá do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Tinha que atravessar esse mar, esse lago, e então do outro lado estava a terra dos Gadarenos, ou dos Gerazenos. Ali, a Bíblia diz que tinha um homem que estava vivendo uma situação terrível. A Bíblia diz que ele estava possuído com uma legião de demônios, de espíritos malignos. E Jesus Cristo tinha então a missão de atravessar para o outro lado e libertar esse homem do seu sofrimento e de suas angústias. Jesus Cristo ele se fez carne, a Bíblia diz, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Ele se fez carne para destruir as obras do diabo. Se você crê que Jesus nasceu, que Jesus cresceu, viveu ali na Palestina, se você crê nisso, então você crê que Ele já destruiu todas as obras do diabo, porque é isso que a Bíblia Sagrada nos aconselha. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, nós temos a narrativa agora, Jesus já do outro lado, chegando ali na terra de Gadara, e o que aconteceu o encontro de Jesus com esse homem. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem era uma pessoa que vivia isolada. Ele era antissocial. Estava vivo, mas vivia entre os mortos, vivia nos sepulcros. O texto diz que este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Que coisa impressionante, pois muitas vezes
lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Era uma pessoa violenta, incontrolável. O texto sagrado diz: noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Era uma pessoa aflita, angustiada, triste e feliz, que estava onde? Do outro lado. Do outro lado tinha essa pessoa, triste, angustiada, infeliz. Versículo 6, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante de Jesus. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Porque somos muitos. Sabemos que uma legião era composta por cerca de 6.000 soldados, uma legião romana, 6.000 soldados. Havia muitos demônios na vida daquele homem, e ele vivia então uma vida deplorável. O versículo 10 diz: e implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Toda aquela região estava debaixo da influência de espíritos malignos. Eles não queriam sair daquela região. Eles queriam continuar governando sobre aquela região, oprimindo as pessoas, ferindo as pessoas, esmagando as pessoas, angustiando as pessoas. Tinha uma pessoa que estava ali numa situação muito pior, né? O texto diz que Jesus foi ali para livrar aquele homem dos poderes malignos, para quebrar as amarras das trevas na vida daquele homem. Interessante que depois que Jesus vai e liberta aquele homem, depois que Jesus manda aqueles demônios embora, o texto sagrado diz que algumas pessoas vieram da cidade para ver o que Jesus tinha feito com aquele homem. Como nós lemos no texto, ninguém tinha conseguido nem sequer aprisioná-lo. Ele quebrava as cadeias, quebrava as algemas, quebrava as correntes. Em Marcos capítulo 5, versículo 15 diz: chegaram, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, ou seja, agora ele podia descansar, vestido, ou seja, agora ele tinha dignidade, e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Aqui no capítulo 5, a partir do verso 15, então nós temos o desfecho dessa linda história. Depois de Jesus libertar esse homem, agora ele estava vestido, agora ele estava em perfeito juízo e perfeita consciência, ele estava sentado, significa que agora ele tinha paz, ele tinha felicidade, agora ele tinha de novo o controle da sua vida. Vamos ler o versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco para voltar, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Senhor, eu quero ir contigo. Queridos, isso é gratidão. Gratidão é o reconhecimento daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Quantas pessoas gratas nós temos aqui? Aleluia. Gratidão é o reconhecimento. Gratidão me faz amar e servir a Jesus Cristo. Aquele homem queria estar com Jesus. Jesus disse: olha, eu vou voltar. O homem disse: Senhor, eu quero estar com o Senhor. Mas o versículo 19 e 20 diz assim: Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Todos os moradores daquela região estavam maravilhados com o que Jesus tinha feito na vida daquele homem. Queridos,
Vamos entender isso. Agora Jesus envia este homem para a região de Decápolis com uma mensagem. E ele prega dizendo: grandes coisas o Senhor Jesus Cristo de Nazaré fez por mim. Existe um antes e um depois da minha vida. Depois do encontro com Jesus, a minha vida se transformou de tormento total em paz total, de tristeza extrema em alegria plena. Ele dizia: agora eu sou feliz, agora eu estou totalmente livre depois que eu tive o encontro com o Senhor Jesus. Aleluia! Ele foi para a região pregar, ele foi para Decápolis. Decápolis era uma região importante, constituída por 10 cidades. E vocês sabem o que significa o número 10 na Bíblia. Decápolis era uma região que era composta pela cidade de Damasco, a cidade de Opotom, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Ipondion, Pela, Galaza e Ganata. 10 cidades. 10 cidades. Um historiador romano chamado Plínio, ele escreve sobre estas 10 cidades. Plínio foi chamado de o apóstolo da ciência romana. Seu nome completo era Caio Plínio II, conhecido como Plínio o Velho. Ele nasceu na cidade de Coma, na Itália, e ele fez todo esse levantamento histórico e deixou registrado nos seus livros. A Bíblia Sagrada diz que um tempo depois, o Senhor Jesus vai à região de Decápolis. Passado um tempo, Jesus vai à região de Decápolis. E a Bíblia Sagrada diz que uma grande multidão de homens e mulheres e crianças aguardavam Jesus. Por quê? Porque este homem que fora liberto, ele pregou por todas estas 10 cidades, por toda esta região que estava infestada do domínio dos poderes das trevas. Este homem foi como um evangelista, foi como um mensageiro, testemunhando do que Jesus tinha feito na vida dele. E agora então, essa cidade estava com uma expectação ardente, esperando Jesus chegar. Em cada rua delas, em cada bairro, em cada centro comercial, aquele homem tinha anunciado a respeito de Jesus. E por causa disso, as pessoas de toda a região estavam aguardando a vinda do Senhor Jesus. Agora eles estavam aguardando a vinda do Senhor Jesus. Esta é a razão pela qual Jesus Cristo disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 e 37, diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ele vai lá. O povo ficava simplesmente maravilhado. E dizia: ele faz tudo muito bem. Tudo que Jesus faz é muito bom. Basta você olhar para a pessoa que está do seu lado. É maravilhoso. Tudo que ele faz é muito bom. Faz até o surdo ouvir, faz até o mudo falar. Tudo que Jesus faz é maravilhoso. Aleluia. Amados, agora essa região toda sofre um impacto positivo da presença do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus. As pessoas ficavam admiradas. Tudo que ele faz é muito bom. Amados, para chegarem a esta região, para passarem para o outro lado, eles enfrentaram a fúria do mar. Na verdade, a fúria dos poderes das trevas. Satanás fez de tudo para impedir que Jesus Cristo e os seus discípulos chegassem ao outro lado. Satanás fez de tudo para impedir que Jesus e seus discípulos chegassem no outro lado, na terra de Gadara, e libertasse aquele homem, impedindo que aquele homem se transformasse num tremendo evangelista, trazendo um impacto numa região de 10 cidades, para que estes moradores da região estivessem preparados para a vinda de Jesus. Meu Deus, eu vou bem devagarzinho para vocês acompanharem o raciocínio. Nós estamos nos despedindo do ano de 2020, e estamos recebendo o ano de 2021.
Nós sabemos pelo Espírito Santo de Deus que 2021 é o outro lado. Esse é o outro lado. Você me ouviu? 2021 é o outro lado. O ano de 2020 foi um tempo de movimentação, foi um tempo de travessia para o outro lado. Em 2021, as pessoas que estão debaixo dos poderes das trevas, pessoas que estão atormentadas, pessoas que são incontroláveis, podemos usar a figura daquele homem, podemos usar a tipologia daquele homem que tinha aquela legião de demônios. E podemos olhar que cidades, regiões, estados da nação brasileira estão assim. Governantes, autoridades incontroláveis, debaixo da influência dos poderes malignos. Pessoas amarguradas, pessoas infelizes, pessoas violentas, pessoas assassinas, pessoas corruptas. Essas pessoas precisam que eu e você passemos para o outro lado. E passar para o outro lado é chegar em 2021. Esse é o nosso outro lado. E quando chegarmos do outro lado, estas pessoas receberão o toque do poder de Cristo Jesus através da igreja do Senhor Jesus. Por onde você passar, haverá um antes e um depois na vida das pessoas. Houve um antes e depois na vida daquele homem quando Jesus chegou ali em Gadara. Como eu disse, ele andava nu, ele se cortava, se autoviolentava. Incontrolável. Agora ele estava sentado, ou seja, ele estava em paz, ele estava vestido, ele estava com dignidade. Ele disse: Jesus, eu quero estar com você, eu quero seguir você. Jesus diz: não, vá à sua família, vá à sua cidade, vá à região e fale o que Deus fez por você. Jesus envia aquele homem, e aquele homem com uma mensagem impactante, preparou uma região para a vinda do Senhor Jesus. Diga comigo assim: eu creio, eu recebo. Aleluia. Queridos, precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Jesus está dizendo para mim e para você: passemos para o outro lado. Para passarmos para o outro lado, precisamos ter consciência. Precisa estar muito claro nas nossas vidas de que o Espírito Santo de Deus já nos ungiu para este propósito, para esta missão, para este outro nível, para este movimento que Deus está fazendo. Se você sentir liberdade, se você quiser, diga comigo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para curar os enfermos, os doentes. Ele me ungiu para libertar os oprimidos do diabo. Ele me ungiu para ressuscitar os mortos. Ele me ungiu para pregar o Evangelho com amor, com poder, com graça. Aleluia, aleluia, graças a Deus. O texto sagrado diz que quando Jesus disse: passemos para o outro lado, eles entraram no barco. E é claro que alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores, eram pessoas experientes, conheciam o mar da Galileia, o lago de Genezaré. E é claro que eles olharam pela experiência, anos de experiência, e era um dia muito bom para poder atravessar aquele mar. E eles entraram para atravessar. Mas o texto sagrado diz que uma grande tempestade se levantou. Uma grande tempestade se levantou e começou a açoitar o barco dos discípulos do Senhor Jesus. Amados, para chegarmos em 2021, Satanás e suas hostes malignas provocaram uma grande tempestade nas cidades. Uma grande tempestade, uma grande agitação nas nações da terra. O ano de 2020
foi um ano de muita agitação, de muita turbulência, impedindo que eu e você chegássemos do outro lado. Vamos aprender como Jesus Cristo derrotou este ataque tempestuoso. Agora aperte os cintos que a gente vai crescer. Segundo ponto, grande tempestade. Talvez hoje você vai ter, como eu disse, respostas. Você vai entender questões, entender algumas coisas que sucederam. Em Marcos capítulo 4, 37, o texto diz assim: levantou-se um forte vento, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Marcos 4, 37. Enquanto Jesus e seus discípulos se dirigiam então para outra margem, o texto bíblico está dizendo que levantou-se um forte vendaval. Nós temos aqui uma palavra grega, levantou, que é traduzida da palavra ginomai. É traduzido do grego ginomai. Ginomai significa vir a existir, do nada, de repente, de surpresa, acontecer sem esperar, um evento não natural. O texto diz que levantou uma tempestade. Como eu disse, não tinha nenhum sinal de que haveria vento ou chuva naquele dia. As expectativas eram que o mar estaria tranquilo. Só que levantou, ginomai, de repente, do nada, sem nenhuma previsão, sem nenhuma expectativa de que poderia acontecer aquilo. Um evento não natural, sem esperar. Nós sabemos então que eles entraram no barco para atravessar, conscientes de que tudo estava bem. As previsões eram boas para entrar no mar e atravessar para o outro lado. Mas quando eles estavam indo para o outro lado, levantou-se um forte vendaval, ginomai, de repente, não natural, não esperado. Uma coisa que eles nunca tinham enfrentado na vida. Eles nunca tinham enfrentado um mar tão tempestuoso desse jeito. Semelhantemente, as previsões para 2020 eram ótimas. Tudo estava encaminhando bem para chegarmos em 2021. Com força, com êxito, com paz. Mas de repente levantou-se um vendaval, atacando a paz das famílias, atacando as empresas, atacando o comércio, atacando a economia, atacando a saúde. Um vendaval, um vento tempestuoso muito forte. O texto diz que as ondas se lançavam sobre o barco. A palavra grega traduzida por lançar aqui é epibalo. Epibalo é uma palavra formada por duas outras palavras. Epi, em cima, balo, arremessar. O vento era arremessado do alto, sobre os barcos. Sobre os barcos, epibalo. Eles estavam no mar, estavam no barco, e então é como se pegasse uma bola, alguém pegasse uma bola e jogasse, lançasse, arremessasse aquela bola. Só que é epibalo, veio de cima. Os poderes malignos, os poderes das trevas, principados, potestades, pegaram o vento e arremessavam contra o barco deles. De repente, do nada. Literalmente o vento estava sendo arremessado, agitando as ondas. As ondas não vinham só de uma direção. Normalmente quando venta, o vento sopra numa direção e as ondas se formam sequencialmente na mesma direção. Só que esse texto diz que vinha a onda da direita, vinha da esquerda, vinha de um lado, vinha do outro. As ondas se levantavam de todos os lados, de todas as direções contra o barco. É isso que significa essa palavra grega. Essa palavra grega descreve que seres malignos estavam arremessando o vento contra o mar, fazendo as ondas chocarem contra o barco. Esses seres malignos queriam afundar o barco para impedir que eles chegassem do outro lado. Pois
esses seres malignos, sabiam que Jesus imporia sobre eles uma imensa derrota quando chegassem do outro lado. Jesus chegando do outro lado, começaria um impacto transformador na vida de um homem e, por consequência, em toda uma região, em 10 cidades importantes. E os espíritos malignos dizem: não, eu vou impedir que ele chegue do outro lado. E começaram a epibá-lo, a arremessar o vento contra o mar, para que as ondas se avolumassem e afundassem o barco deles. Quando Deus Pai nos conduz para realizarmos algo, quando o Espírito Santo nos impele para fazermos algumas coisas, de repente, pode do nada, sem causa natural, levantar, gnomai, um vento que nos ataca dos 4 lados. São ataques que vêm de uma forma inesperada. São ataques arremessados contra a nossa família, contra o nosso trabalho, contra a nossa empresa, a nossa saúde, as nossas finanças, a nossa igreja, o nosso ministério. Do nada vem uma notícia ruim, do nada vem outra notícia ruim, do nada vem outro ataque. Quando você está se organizando para enfrentar esse ataque, de repente vem um outro ataque. Era exatamente o que estava acontecendo nesse momento que eles estavam atravessando. Mas o que os poderes das trevas não contavam é que Jesus estava no barco. O que eles não podiam prever. Jesus Cristo de Nazaré havia dado as instruções aos seus amados discípulos. Jesus disse: nós vamos passar para outra margem. Não importa a fúria, não importa a raiva, não importa o ódio dos poderes das trevas, nós vamos passar para outra margem. Nós vamos passar para outra margem. Aleluia! Queridos, precisamos ter essa consciência. Jesus Cristo prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu, portanto, Ele está conosco. E Ele está dizendo para mim e para você: nós vamos passar para outra margem. Ele prometeu, Ele disse. Se você concorda com isso, dê um forte aleluia. Amém. Eu creio. Aleluia, eu creio. Sim, Senhor. Agora, vamos aprender algo muito importante aqui. Muito importante. Como eu disse, alguns dos discípulos eram pescadores, tinham experiência com o mar. E o texto diz que no primeiro momento, os discípulos usaram as suas habilidades, as suas experiências, as suas capacidades para enfrentar o mar. No primeiro momento, eles começaram a lutar contra o mar. Essa é a nossa tendência. Não, eu conheço uma pessoa que conhece outra pessoa, que eu vou ligar para aquela pessoa, aí a gente pode enfrentar essa situação, vamos resolver esse problema, e vamos resolver isso. Não, eu vou dar um jeito. Não, eu tenho habilidade. Não, eu tenho experiência. Era exatamente o que os discípulos estavam fazendo. Eles começaram a lutar contra o mar. Mas, amados, o problema não era o mar. O mar era apenas uma distração, um engodo, era um engano. O problema era que o vento que estava sendo arremessado com fúria contra eles, o mar era uma distração, o mar era somente para drenar a energia deles. O mar era apenas para retardar, atrasar o propósito de chegar para o outro lado. E eles então começaram a lutar contra o mar. Mas o mar estava sendo agitado pelo vento, e o vento estava sendo arremessado pelos poderes do inferno contra eles.
Depois que eles se cansaram, então eles foram e recorreram a Jesus. Eles recorreram a Jesus. Não é assim que acontece conosco muitas vezes? A gente luta, a gente peleia, a gente faz isso, faz aquilo, e chega um momento que você diz, uau, por que vem onda desse lado, depois vem a primeira onda, vem a segunda onda, vem a terceira onda, vem mais onda, e agora eu não sei o que fazer. E aí quando eles estavam cansados, eles foram a Jesus. E eles foram acordar Jesus clamando. Marcos 4,38 diz assim, Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Interessante que eles disseram, mestre, nós estamos morrendo. Eles usam a palavra grega, apolume. Apolume aqui é literalmente, mestre, nós estamos sendo destruídos. Mestre, isso vai nos matar. Mestre, isso vai nos destruir. Vai acabar com a gente. Esse foi o diagnóstico. Essa é a leitura da situação que os discípulos fizeram e relataram para Jesus. Olha o versículo 39. Ele se levantou, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Jesus Cristo de Nazaré se levantou, ele repreendeu o vento. Amados, irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham aí nas suas igrejas, da sua casa, vamos aprender como enfrentar o vento. Vamos aprender. A palavra repreender aqui não é o conceito que eu e você temos de repreender, de falar com força contra. Não. De falar com força, vento, cessa-te, eu te ordeno. Não. A palavra repreender aqui vem do grego epitimau. Epitimau é formado por duas palavras. Epi é em cima e pode ser usado também contra, e timau, honra. É em cima e honra. Timau é quando você honra alguém, oferece honra a alguém. E epitimau, quando junta as duas palavras, pode ser censurar, desqualificar, zombar. Olha o que Jesus fez. O que essa palavra significa? Que Jesus Cristo se levantou e ele olhou para cima e começou a desonrar, desqualificar, humilhar, zombar. Jesus disse assim, ei, esse é o mais forte que você consegue jogar? Vocês são os fracotes. Ei, capetas, ei, espíritos malignos, manda o mais forte, porque está muito fraco. Ei, é isso que vocês sabem fazer? Esse é o seu melhor? Epitimau, é isso que Jesus começou a fazer. Jesus começou a desqualificar, a desonrar. Jesus começou a simplesmente gargalhar. Jesus começou a simplesmente, vocês não valem nada. Jesus se levantou e repreendeu. Repreender aqui é desonrar, desqualificar, zombar. Jesus Cristo zombou dos poderes malignos que estavam arremessando aquele vento forte contra eles. Foi isso que Jesus fez. Ele zombou, debochou dos poderes malignos que estavam furiosamente arremessando aquele vendaval. Amados, no ano de 2020, os poderes malignos, do nada, de repente, começaram a arremessar de todos os lados ventos. Sobre cidades, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre famílias, sobre igrejas, sobre empresas. Do nada surge uma onda, depois, como eu disse, mais outra onda e mais outra onda. Muitos foram atacados na saúde, outros foram atacados nas finanças, outros atacados em relacionamentos. Do nada, sem uma explicação lógica. Porque os poderes das trevas, eles sabem que do outro lado de 2020,
haverá uma manifestação do poder de Deus. Haverá uma tão poderosa libertação de vidas, haverá um agir poderoso de Deus. Tudo aquilo que era impossível aos homens controlarem, pelo poder do Espírito Santo de Deus, será controlado. Casos considerados perdidos serão restaurados. Vidas que todo mundo diz não tem jeito, terá jeito sim, porque o Espírito Santo de Deus nos ungiu para. Aleluia! Amados, ouça o que eu estou dizendo aqui pelo Espírito Santo. Cidades inteiras no Brasil serão impactadas pela glória de Deus. Cidades inteiras serão impactadas. Precisamos entender isso. Cidades inteiras vão dizer: tudo que Jesus faz é maravilhoso, Ele faz muito bem, Ele abriu os meus olhos, eu era cego, eu não vi o Evangelho, eu não vi a obra da cruz, agora eu vejo, agora eu enxergo, eu não enxergava a graça, agora eu enxergo a graça, eu não enxergava o perdão, agora eu enxergo o perdão. Eu era mudo, eu tinha vergonha de testemunhar, eu tinha vergonha de anunciar as boas novas, mas agora eu anuncio, agora eu prego, por onde eu passo, eu falo do poder de Deus, eu falo do amor de Deus, tudo que Ele faz é muito bom. Aleluia. Ele faz o lar envolto em discórdia ter paz e harmonia. Cidades inteiras serão preparadas para a vinda do Senhor Jesus. Preparadas para a vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus chegou em Decápolis, eles estavam esperando Ele. Vocês estão entendendo? Cidades inteiras ficarão maravilhadas, aleluia. O mover poderoso da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus Pai, um mover poderoso da graça do Senhor Jesus, um mover poderoso do amor de Deus o Pai, um mover poderoso das consolações, da comunhão e das consolações do Espírito Santo. Queridos, tempo extraordinário, tempo extraordinário. Esta é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Amados, o que o Espírito Santo me fez ver nesse texto, é que aquele homem, depois de ser feito uma nova criação, ele foi enviado por Jesus para Decápolis. Aquele homem foi preparar as cidades para a vinda de Jesus. Do outro lado, é o tempo de prepararmos as cidades para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E Ele está vindo com poder e glória, aleluia. O ano de 2021 é o nosso outro lado. É nesse tempo que tudo aquilo que está descontrolado passará a ter paz. Toda aflição e angústia será substituído por paz e confiança. Ouçam bem, em 2021, aqueles que habitam na sombra da morte terão a oportunidade de um encontro forte e poderoso com o perdão, com a salvação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo Nazareno. Em 2021, eu gostaria que você entendesse isso. Em 2021, inicia-se a terceira década do século 21. Daqui a algumas horas, começa a próxima década. A próxima década não começou no início de 2020. 2020 é o fim da segunda década. O início da terceira década é daqui a algumas horas. Precisamos entender isso. E com isso começa um período de 10 anos. Encerra um período de 10 anos e começa um outro período de 10 anos. A terceira, como eu disse, a terceira década do século 21. O número 3 significa algo completo. O número 3 é relacionado a Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O homem é a imagem e semelhança de Deus, por isso ele é espírito, alma e corpo. 3 também é o número da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Quando nós batizamos as pessoas, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você encontra de Gênesis a Apocalipse
O número 3, falando de algo completo, de total. Portanto, nós estamos iniciando a terceira década, o complemento, a totalização. Por isso nós estamos vivendo um tempo profético. Por isso estamos vivendo um tempo especial. Irmãos e irmãs, levantem os olhos e vejam, existe uma forte movimentação espiritual acontecendo. Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus, os pastores da nação brasileira estão lutando contra o mar, contra as ondas. Isso é só distração. Está na hora de nós repreendermos o vento. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. No último capítulo do livro de Apocalipse diz o seguinte, versículos 10 e 11, Apocalipse 22. Então me disse, último capítulo de Apocalipse, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. O que esse texto está falando? Esse texto está dizendo que a partir daqui a algumas horas, mais do que nunca, ficará claro quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Ficará claro quem anda na verdade e quem anda na mentira. Ficará claro quem tem como por pai Deus e quem tem como por pai o diabo. Nessa década, do outro lado. Por isso que Ele nos trouxe até esse momento. Por isso Ele nos trouxe até esse momento. Como enfrentar os poderes malignos, meu terceiro ponto. Como enfrentar as forças dos ventos, as forças das trevas. Precisamos aprender a repreender os poderes malignos. Lembre-se, repreender aqui é desprezar, é zombar deles, é desonrar, é desqualificar, é colocar deméritos. E por que eu posso fazer isso? Colossenses 2, 13 a 15 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Estamos o quê? Vivificados com Cristo, temos a vida de Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Não existe condenação sobre a sua vida. Não existe condenação. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele cravou esse escrito de dívida, Ele a removeu e pregou na cruz. Tudo que você devia, tudo, pecado, transgressão, doença, fracasso, fraqueza, miséria, falta, escassez, tudo, Ele pegou tudo que estava escrito, o seu nome, tudo que você devia, e cravou na cruz, dizendo: Tetela está pago, está pago, Ele não deve mais, está pago. E sabe por que eu e você precisamos aprender a repreender, a debochar do que Satanás está fazendo? Olha o versículo seguinte: e tendo despojado os poderes e as autoridades. Ele despojou, tirou, arrancou, desvestiu, desnudou. A palavra despojar ali é tirar as vestes de autoridade. O homem que estava opresso, Jesus deu vestes para ele. Os principais apostatados, sabe o que Jesus fez? Ele tirou as vestes, despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Meu irmão, por que você está com medo? Por que você está lutando contra as ondas? Por que você olha para as suas contas e diz: eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro? O problema não é a falta do dinheiro, o problema é que você precisa debochar dos principados e das potestades. Você precisa aprender a olhar as suas contas, colocar lá e dizer assim:
Satanás, você é um fracassado. Satanás, você é um derrotado. Jesus despojou você na cruz do Calvário. Ele triunfou sobre você. Você não tem poder, você não tem autoridade sobre as minhas finanças, sobre a minha empresa, sobre o meu negócio. Satanás, você não tem autoridade aqui. Você está vencido. Eu zombo de você. Eu estou desprezando você. Eu estou desqualificando você. Eu estou desonrando você. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia! Tem uma outra versão que diz que Jesus Cristo desprezou, zombou, despojou, humilhou os poderes, as autoridades malignas. Jesus Cristo zombou do vento. Eles estavam epibalo, estavam arremessando o vento. Jesus disse: o que vocês? Manda um vento mais forte. Esse é todo o seu poder? Está na hora de você ficar em pé. Está na hora de você se posicionar. A Bíblia diz que Jesus, levantando-se, começou a zombar do vento. Começou a reprovar. Amados, assim como aconteceu com os discípulos naquele dia, muitos irmãos e irmãs em Cristo Jesus estão apavorados, amedrontados, olhando a distração, olhando as ondas do mar. Estão respeitando demais o que Satanás e seus demônios estão fazendo. Ter medo é respeitar, honrar o que o diabo está fazendo. Muitos estão reverenciando o ataque das trevas. Eu não saio de casa, não, porque não sei o quê. Estão respeitando demais o que o diabo está fazendo. A palavra medo vem do grego phobeu, reverenciar, venerar, tratar com deferência ou obediência reverencial. E Jesus diz para ele: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tratando reverencialmente o vento? Por que vocês estão fazendo isso? A Bíblia Sagrada diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de amor, de ousadia, de equilíbrio, de poder. Amados, para chegarmos do outro lado, podemos e devemos nos levantar e repreender a fúria das trevas. Deixa eu repetir isso. Como que eu posso repreender a fúria das trevas, pastor? Desonrando, zombando, escarnecendo, desprezando, dizendo que Jesus Cristo já triunfou sobre todos os poderes, principados e potestades, dizendo que o sangue da cruz nos purificou de todo o pecado, dizendo que no terceiro dia a morte não pôde retê-lo, a pedra saiu da boca do túmulo, o túmulo está vazio, dizendo que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, cheio de glória, cheio de poder, cheio de autoridade, e Ele está voltando. Aleluia! Jesus Cristo olhou para a força que estava arremessando aquele vento sobre o barco e riu-se dela. Para chegarmos para o outro lado, precisamos aprender a dizer: pandemia, você já foi derrotada na cruz do Calvário pelo meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha família. Poderes das trevas, vocês não podem tocar nas minhas finanças. Eu não permito vocês tocarem na minha saúde, na minha família, no meu chamado, nos meus sonhos, em o nome de Jesus. Poderes das trevas, o meu Senhor Jesus já triunfou sobre vocês na cruz do Calvário. Vocês não têm mais autoridade sobre as nossas vidas. Poderes das trevas, eu sou uma nova criação em Cristo. Poderes das trevas, nenhuma condenação existe sobre a minha vida. Poderes das trevas, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Deus onipotente. Louvado seja Deus. Amados, entendamos que o dinheiro, a febre, a discórdia, as notícias nos jornais são distrações. Devemos atacar as forças malignas que estão por trás disso tudo. O texto bíblico narra que Jesus repreendeu o vento,
repreendeu a causa. Ele não repreendeu o mar. Ao mar ele disse ao mar: acalme-se, emudece. O mar era a consequência. Os discípulos estavam lutando contra o mar. Eu li num material, num livro de um pastor, ele diz o seguinte: literalmente, Jesus Cristo zombou do vento, e ele olhou para o mar, e ele fez assim: acalme-se, está tudo bem. Aquieta-te, mar, está tudo bem. Tem gente repreendendo o mar. Vamos fazer 21 dias de jejum, vamos repreender o mar. Não é assim. Jesus não repreendeu o mar. Ele falou, ele disse ao mar: shh. O problema não é a falta das vendas. O problema não é o acidente, o problema não é o isolamento, o problema não é a falta de dinheiro, o problema não são as pessoas, o problema é quem está por trás de tudo isso, o problema é quem está manipulando tudo isto, e por isso devemos repreender a causa, resistindo, zombando, desqualificando. Devemos dizer a falta de dinheiro, a ansiedade, a crise no relacionamento, nós devemos dizer a dor. Coloque as contas na sua mesa lá e diz assim: os ânimos estão em casa, os ânimos estão na flor da pele. Acalme-se, aquieta-te. Ele disse ao mar. Último ponto, o poder de Jesus. Amados, a nossa vitória está na obra poderosa e consumada de Cristo Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles narram esse episódio. E aqui eu tenho a maior revelação que eu já pude alcançar. Em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 25, narra assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Olha o 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, chamando: Senhor, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Os discípulos chamaram Jesus, dizendo: Curios. Mateus narra eles dizendo para Jesus: Curios, Senhor, Senhor. Curios significa: o Senhor é Senhor, o Senhor está no controle da situação. Curios significa aquele que tem o controle da situação. Eles disseram: ei Jesus, o Senhor tem o controle da situação e nós estamos morrendo. Quando nós passamos por uma tempestade, por uma dificuldade, o nosso primeiro gesto é: Deus está no controle. Deus está no controle. Daqui a pouco vai passar. Passou uma semana, passou um mês, passou um trimestre, passou um semestre, e a tempestade não acalmou. Senhor, o Senhor está no controle. E a tempestade violenta. O Senhor está no controle. O Senhor está no... Será que está mesmo? O Senhor está no controle. E a tempestade não passa, a tempestade não passa, a tempestade não passa. O tempo passa, nada muda. A situação começa a nos derrotar. Então, percebemos que Deus não está no controle. Não está. Aí nós vamos para Marcos. Olha o versículo 38.
Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre! Lá eles disseram o quê? Senhor. Aqui, Mestre, não te importas que morramos? Aqui vemos eles chamando Jesus não mais de Senhor, de Curios. Eles chamaram Jesus sim de Mestre, didáscalos, alguém que é qualificado para ensinar. É como se eles tivessem dito: bem, é o seguinte, né? Agora então entendi que Deus não está no controle como nós pensávamos que Ele estaria no controle, mas Ele então não está no controle, Ele quer nos ensinar algo, Ele é mestre. Então essa situação é para Ele me ensinar algo. Agora estou entendendo. É quando nós pensamos que a adversidade está sendo permitida por Deus para nos ensinar algo, para nos fazer crescer. Mas, não diga amém, mas você sabia que Deus nunca usa problemas para nos ensinar? Você sabia que Deus nunca usa uma adversidade para nos ensinar? Bem, já que Ele quer me ensinar alguma coisa, vamos esperar que já aprendo, e ao aprender isso já passa, isso já se resolve, mas o tempo passa e nada muda, passa uma semana, um mês, um semestre e nada muda, a situação fica pior, a situação começa a nos derrotar, então percebemos que Deus não está nos ensinando nada, assim como Ele também não está no controle. Então mudamos de estratégia. E começamos a dizer uma outra coisa sobre a situação. Então temos agora a narrativa do Evangelho de Lucas, sobre a mesma tempestade. Essa terceira narrativa. Vamos ler Lucas 8, 24. Os discípulos foram acordá-lo clamando. Está traduzido em português, mestre, mestre, mas não é no grego. Vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. A palavra grega usada aqui pelo Espírito Santo, Mateus, Senhor, está no controle, não mudou a situação. Marcos, didáscalos, ele está me ensinando algo. Eu estou morrendo, não estou aprendendo nada. E aqui então nós temos a palavra grega epistates. Epistates. Essa palavra é formada por duas outras palavras. Epi, em cima, statis, pedestal. Epi, em cima, statis, pedestal. O sentido aqui é: Jesus, eu sei que o Senhor está acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade. Sabemos que o Senhor está exaltado, sabemos que o Senhor está glorificado. Jesus, sabemos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus, reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos a sua majestade. E agora, Jesus, eu pego da autoridade que o Senhor me dá e eu vou repreender o vento. Meu irmão, você só vence aquilo que você crê que Jesus venceu. Quando eu entendo que Ele é epistates, está lá em cima, assentado à direita do Pai, cheio de glória, poder e majestade. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando eu reconheço a sua glória, reconheço a sua majestade, reconheço o seu poder, reconheço a sua grandeza, reconheço que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, reconheço que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando eu adoro, quando eu exalto, quando eu glorifico o nome dEle, eu digo: Senhor, agora eu tomo da autoridade que o Senhor me dá. E agora eu vou dizer a você vento, eu vou dizer a você problema econômico, eu vou dizer a você problema familiar, eu vou dizer a você problema na minha empresa, eu vou dizer a você: você é um fracassado, você é um derrotado, você não tem poder, eu desonro você, eu coloco você debaixo dos meus pés, você não tem autoridade aqui, portanto saia, vá embora, bata em retirada, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. A
Atos 2, 32, 33 diz o seguinte: foi este Jesus, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Pedro está pregando em Atos capítulo 2, exaltado à direita de Deus. Onde está Jesus? Epistates, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Os discípulos estavam dizendo: o Senhor está sobre os poderes que estão enviando essa tempestade. Por favor, haja, depressa, faça algo. Aí Jesus disse ao mar: acalme-se, está tudo bem. Você pode dizer para a sua alma, para a sua mente, para as suas emoções: acalme, nós vamos passar para o outro lado. Acalme-se. Em nossos dias, devemos orar dizendo: Senhor Jesus, sabemos que o Senhor está exaltado, glorificado, cheio de glória, de majestade. Por isso, em Teu nome, eu declaro que esses poderes malignos já foram derrotados na cruz do Calvário. Já foram colocados em desprezo, já foram despojados de poder, já foram envergonhados. Por isso eu resisto vocês e ordeno vocês, espíritos malignos, saiam. Eu resisto vocês e ordeno, saiam agora em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Amados irmãos, o que aprendemos é que Deus está dizendo para mim e para você: passemos para o outro lado. No outro lado, como eu disse, existem pessoas aflitas, atormentadas, opressas. Elas precisam da minha mensagem, da sua mensagem, da minha imposição de mãos, da sua imposição de mãos, do nosso contato. Porque então as cidades serão preparadas para a vinda do Senhor Jesus. E aí precisamos entender que Deus não está no controle, Ele não está querendo ensinar nada para você. Você só precisa reconhecer a glória dEle, a majestade dEle, a grandiosidade dEle, a soberania dEle, e dizer: Senhor, eu tomo da sua autoridade, e agora eu resisto ao diabo, e ele foge de mim, em nome de Jesus. Uau! Uau! Em Lucas 8, 26 diz: então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar. Então chegaram. Tudo que o inimigo intentou não impediu de que eles chegassem. Passemos para o outro lado. Então chegaram do outro lado do mar da Galileia. Dentro de poucas horas estaremos deixando 2020. Dentro de poucas horas estaremos recebendo da parte do nosso Pai Celestial o ano de 2021, o outro lado. 2021 é o ano da comunhão do Espírito Santo. 2021 é o ano da manifestação do poder, da glória e da autoridade de Cristo Jesus. 2021 é o ano de quebrar as correntes das trevas. 2021 é o ano de anunciar as grandes coisas que Deus Pai tem feito por nós através da obra de Jesus. 2021 é o ano de preparar as cidades para a vinda do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu gostaria que você repetisse comigo assim, com toda a força do seu ser, com toda a fé do seu espírito. Diga comigo assim: aleluia. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor está exaltado, glorificado, à direita do Pai, cheio de glória, cheio de majestade. Por isso, em Teu nome, eu declaro aos poderes malignos: vocês já foram derrotados. Vocês já foram derrotados na cruz do Calvário. Vocês já foram colocados em desprezo. Vocês já foram despojados de todo o poder, de todo o domínio. Já estão envergonhados. O escrito de dívida que existia contra a minha vida foi pregado na cruz do Calvário.
E o Senhor Jesus declarou: Tetelestai. Ele declarou: está consumado, está pago. Meu filho, minha filha, você está livre, livre, livre. Aleluia! Aleluia! Sim, Senhor! Graças a Deus. Se você puder, levante uma das suas mãos e diga assim: eu resisto os poderes malignos, em nome de Jesus. E eu ordeno: saiam, saiam da minha casa, das minhas finanças, saiam dos meus negócios, dos meus projetos. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse vento, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu recebo a vitória completa, a paz, a abundância, a saúde, o novo ânimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, rababababa, recandalaba, chocondarababababa, heriatalabachori, condalababababababa. Ei, diga uma frase de gratidão, diga uma frase de louvor ao Pai. Levante a sua voz, diga: Pai, obrigado. Pai, eu te exalto. Oh Deus, obrigado pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelos meus planos, pelos meus projetos. Deus, eu vou passar para o outro lado. Deus, conte comigo, Senhor. Senhor, o próximo ano, Senhor, será um ano de avanço, um ano de atropelar os poderes do inferno. Todos ficarão debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, aleluia. Eu te glorifico, eu te exalto. Oh, rababachacatanabababaçu. Sim, Senhor, sim, adore a Ele, glorifique a Ele, bendiga a Ele, honre a Ele. Ele te deu a vitória, Ele te deu a vida, Ele te deu a abundância. Oh, os céus estão abertos, no nome de Jesus. Sim, 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 sim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você tem recebido essa palavra no seu coração, no seu espírito? Graças a Deus, graças a Deus.